Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e essa daqui é a parte final da nossa almofada da série do Estranho Mundo de Jack, feito na técnica C2C que eu já ensinei por aqui. Então se você perdeu as outras aulas, tem uma playlist aqui na descrição onde você encontra todos os vídeos para você fazer a sua imagem aí da série do início ao fim. Por que a imagem? Porque a gente vai fazer 4 desenhos diferentes, esse daqui vai ser o primeiro, então a gente não vai finalizar a almofada hoje, a gente vai finalizar esse lado, que é o lado da Sally. Depois você vai escolher se você quer fazer, né, a parte de trás da sua almofada lisa, ou com outro desenho que eu vou ensinar por aqui, ou se você quer fazer os dois lados com o mesmo desenho, aí fica a seu critério, tá certo? Então não esquece de deixar seu like, seu comentário, o que você tá achando, se você ficou com alguma dúvida. Também ativa as notificações para você sempre ficar por dentro das novidades, e se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Então bora lá pra gente finalizar aqui essa parte da nossa almofada. Então agora a carreira 83 com 17 quadradinhos e a gente vai diminuindo de um em um até chegar no final. Então vou chegar aqui mais perto. Agora a gente não tem necessidade de ficar contando, tá? Porque agora não tem nem como errar. Mas sempre pondo atenção, né? Pontos baixíssimos aqui no início. E sempre prestando atenção na quantidade de correntinhas e quantidade de pontos altos que a gente fez no trabalho todo. Então, um quadradinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa! Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Me perdi, agora eu já não sei se é o 12 ou se é o 13. Mas a gente não... Com certeza vai dar 17, tá? Mas qualquer coisa, na hora que você chegar no final, você volta e conta. Mas agora não tem como errar, porque a gente vai sempre parar no último quadradinho. E aí não tem mais pra onde ir. Pra gente fazer errado, a gente teria que parar antes ou depois, e aí a gente vai ver que não ficou retinho aqui, né? Dezesseis. E 17. E agora, carreira 84, 16 quadradinhos. Agora é só ir repetindo até o final.
Ponto baixíssimo, mais larguinho sempre. Correntinhas. Um. Dois. Três. Opa! Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Opa. 10. Opa. 11. 12. 13. 14. 15. Ó, agora eu contei certinho, 16. Finalizo com ponto baixíssimo, viro. Carreira 85, 15. Quadradinhos. Pontos baixíssimos. Deixa eu virar assim. Que mais retinho assim fica melhor pra mim. Um. Dois. Três. Quatro.
6, 7, 8. Opa, acho que já foi 9. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, contei certo. Agora é o 9. Dez. Opa! 11. 12. 3, 6, 9, 12. 13. 14. 15. Ponto baixíssimo. Caíra 86 com 14 quadradinhos. Deixa eu tentar colocar assim, para ver se ficando mais perto de mim fica mais fácil. Então, agora, né, já estamos no final, todo mundo já pegou como que é o ponto. Vou deixar mais longinho. Então, vou deixar aqui mais pertinho de mim, para não ficar com o braço tão esticado. Opa, escapou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa! Sete. Oito. Nove. Lá vem o Chico. 10. Vamos ver se ele vai querer entrar. A caminha dele não tá... Ah, vai querer entrar. E a caminha dele não tá aqui.
Peraí que eu vou abrir a porta pra ele pegar a caminha. Ele foi passear. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Treze. 14. Ponto baixíssimo. Carreira 87 com 13 quadradinhos. Opa, peraí que esse último ponto ficou com o fio pela metade. Ponto baixíssimo. Pronto, agora sim. Então, pontos baixíssimos no início da carreira. Um. Dois. Meu fio tá acabando. Vou ter com certeza que pegar o outro novelinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa, enrosquei aqui. 8. 9. 10. Opa. 11. Opa, e começou a enroscar aqui. 12. E 13. Ponto baixíssimo, viro.
pontos baixíssimos. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, segundo quadradinho. Terceiro. Opa. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo quadradinho. Oitavo. Opa. Nono. Décimo. Opa, meu fio acabou. Vou ter que pegar o outro novelinho. Peraí. Eu já tinha guardado... Guardado não, já tinha deixado ele separado, né? Porque... Deixa só eu ter certeza que foi esse daqui. Porque eu tinha marcado o peso dele já pra tirar, né? Vou ter que marcar aqui de novo. Então, eu vou só apagar, peraí. Muita calma nessa hora. Aí depois, quando eu terminar, se sobrar fio, né, eu peso de novo pra poder colocar depois lá na receita certinho pra vocês quanto a gente usou de fio verde, ou aí se você substituiu, né, quanto a gente usou profundo. Então, eu amarro aqui. Corto o excesso. Décimo primeiro. E o 12º. Vou só confirmar aqui porque eu parei, mas acho que foi essa carreira assim, de 12 quadradinhos. Eu tinha parado no 10º. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso, faltam 11 carreiras. Então... Opa. E lá vem elas. Um, dois, três correntinhas. Três pontos altos, então um quadradinho. Ah, gente, se vocês estiverem ouvindo, vocês já sabem, né? São as galinhas aqui do condomínio. Que estão indo dormir. Porque eu tô gravando esse vídeo
Já é mais de 6 horas da tarde. Então, já tá à noite. E elas vêm que vêm fazendo barulho. Quatro quadradinhos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa, enrosquei de novo. Nove. Dez e 11. Então, agora faltam 10 carreiras. Um quadradinho. Dois. Opa! Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E 10. Ponto baixíssimo, agora 9. Pontos baixíssimos. Ai, desculpa, gente. Ai, tem um mosquitinho que tava me irritando. Perdão. Então, opa. Dois.
2, 3, opa, 4, 5, 6, opa, 7, 8, 9. Então, agora, 8 quadradinhos. Opa. Pontos baixíssimos. Um, 2, 3, opa, 4, 5, 6, 7 e 8. Ponto baixíssimo. Então, agora 7. Pontos baixíssimos. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 pontos altos, primeiro quadradinho. Opa, segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo quadradinho.
ponto baixíssimo, 6 quadradinhos agora. Então, a gente tá na carreira 94. Pontos baixíssimos. Agora é o cachorro que tá latindo. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, opa! 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Terceiro quadradinho. Quarto quadradinho. O quinto. Opa, peraí que o fio ficou pela metade. E agora o último, sexto quadradinho. Ponto baixíssimo. Cinco quadradinhos, então pontos baixíssimos. 1, 2, 3. E 1, 2, 3. Um quadradinho. 2 quadradinhos. 3 quadradinhos. 4. Olha o escândalo. 5. E finalizei. Agora a carreira com 4 quadradinhos, então só faltam 4 carreiras. Opa! Então, ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. 3 correntinhas. Opa! 3 pontos altos. Então, segundo quadradinho. Terceiro. E o quarto quadradinho. Ponto baixíssimo. Agora 3 quadradinhos. Opa! Então, pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Primeiro quadradinho. Opa! Primeiro quadradinho. Segundo quadradinho. Terceiro. Opa, peraí que eu não acabei o segundo ainda, faltou um ponto alto. Terceiro quadradinho. Ponto baixíssimo.
2 quadradinhos, carreira 98, então pontos baixíssimos, 1, 2, 3. Ponto baixíssimo e o segundo quadradinho. Ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Opa, meu fio tá acabando de novo, não vai dar, vou ter que pegar outro, porque a gente ainda tem que fazer o acabamento na lateral. Então, agora viro, última carreira, carreira 99. Então, pontos baixíssimos. 1, 2, 3 correntinhas. E 1, 2, 3 pontos altos. Finalizo com um ponto baixíssimo. E agora eu ainda não vou cortar o fio, tá? Então, se você tem bastante fio aí, pode deixar, porque a gente vai fazer o acabamento da lateral, mas eu vou pegar mais um novelinho, porque o meu só tem isso daqui, não vai dar. Mas, por enquanto, a gente acabou o desenho e ela ficou assim. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, ó. Ai, desculpa, gente, vou ter que balançar aqui. Ó. Então, ela ficou desse jeitinho, não corta o fio. Vou mostrar agora como que a gente vai fazer a lateral. Então, já peguei aqui outro novelinho, acabei de abrir ele, já pesei, anotei. E agora, a gente vai fazer, então, toda a volta com pontos baixos. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que fazer sempre a mesma quantidade de um lado da almofada, então nesse desenho, e no desenho que a gente vai colocar do outro lado, porque na hora de fazer os pontos para juntar essas duas partes, tem que ter a mesma quantidade. Então, aqui, ó, vamos aproximar a imagem, bem de pertinho. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, parei aqui, e aqui, esse meu primeiro quadradinho, né, porque eu vou para cá, ele vai tá com os pontos altos aqui, ó, na horizontal. Então, aqui, ó, tem aquelas correntinhas que a gente fez, né? Na verdade, aqui acho que é um ponto alto, as correntinhas acho que estavam pro outro lado. Mas, enfim, não, tá certo, são as correntinhas. Então, toda vez que esse quadradinho tiver na horizontal e que eu tiver aqui correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui, ó. Dentro dessas correntinhas, tá? 2, 3. E agora, o próximo quadradinho, eu tenho aqui os 3 pontos altos. Aí, aqui nessa parte, vai ter aqueles pontos baixíssimos aqui na parte de cima, não tem problema, você vai inserir aqui o fio e vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto desse. Então, ou aqui no meio do ponto baixíssimo, ou aqui mais para baixo. Aí, você vê o que fica melhor para você. Então, ó, um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos. Agora, o próximo quadradinho, também na horizontal, aqui estão as minhas correntinhas, 3 pontos baixos. Então, em cada quadradinho, 3 pontos baixos, porque aí a gente tem certeza que vai ter a mesma quantidade de pontos que o outro lado da almofada, e aí não vai sobrar e nem faltar ponto na hora de fazer a união dos dois lados. Então, agora é só seguir fazendo toda a lateral. Então, aqui, um ponto baixo em cada ponto alto. Chegou na correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. No que tá na vertical, 1, 2, 3 pontos altos. Na horizontal, dentro das correntinhas, aqui na argolinha, 3 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo, e no último ponto alto, um ponto baixo. Agora é o que tá na horizontal, então aqui nas correntinhas. 3 pontos baixos. No próximo.
Aqui onde tem os pontos baixíssimos, eles ficam bem apertadinhos para inserir a agulha, mas é assim mesmo, é porque o ponto tá mais apertadinho. Ó, meu fio tá acabando, já vou emendar ele aqui. Opa, quase saindo da câmera. Ó, e aí, vai ficando assim, tá vendo? Não vai ficar exatamente retinho, mas não tem problema, porque aqui onde a gente faz os 3 pontos na argolinha, ele chega a fazer essa curvinha, tá vendo, ó? Porque eles ficam mais juntinhos, então dá essa saltadinha, mas não tem problema, depois a gente vai unir esse lado com o outro, e aí isso daqui não vai nem aparecer, tá? Mas é porque aqui tá bem pertinho, de longe não dá nem pra notar isso, tá? Ó, retinho, tá vendo? É só o acabamento. Porque para juntar direto aqui no C2C, ele não fica tão bom, eu acho. Fica meio ruim para fazer os pontos, o acabamento não fica tão legal. Então, eu sempre prefiro fazer essa carreirinha de pontos baixos, tá? Então, vou emendar aqui o meu próximo novelinho. Então, só relembrando o nozinho, né? Pego o fio da direita, coloco aqui por cima, dou a volta, e agora o fio da esquerda, que na verdade é o mesmo fio que eu acabei de usar, mas agora é ele que vai por cima, passo aqui no meio e pronto. E aí esse nó não vai escapar. Mas se você ainda tá com o seu novelo aí com bastante fio, é só continuar até você chegar, então, de volta aqui aonde a gente começou. Então, eu vou fazer aqui o meu, eu vou dar a volta por todo o trabalho, e daqui a pouco, na hora que eu terminar, eu volto para continuar com vocês. Então, só relembrando, o ponto, né, o quadradinho que tá na horizontal, os 3 pontos baixos dentro das correntinhas, e o que tá na vertical, um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, de 3 em 3. Então, vou fazer aqui e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar aqui. Então, cheguei aqui no meu último quadradinho e uma coisa que eu não falei, né, mas que quem aí já fez o trabalho sabe que quando a gente vai fazer um cantinho de pontos baixos, a gente tem que fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Então, se você já pulou aí para essa parte do vídeo, aqui no cantinho a gente tem que fazer 3 pontos. Eu esqueci de falar antes, perdão. Mas então vou lá, aqui ó, dentro das correntinhas, então eu vou fazer 2. Opa! Pontos baixos, né? Porque seriam 3. Mas o terceiro eu vou colocar já aqui, ó, nesse pontinho alto aqui do canto. E dentro dele vou colocar 3 pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. Esses 3 pontos baixos é o que faz a curvinha aqui do nosso trabalho. Agora os últimos 2. Cheguei aqui, ó, no meu último quadradinho, aliás, no meu primeiro quadradinho, né? Terminei o meu último quadradinho, cheguei de novo aqui no primeiro. E eu vou fazer aqui um ponto falso. Então, deixo aqui um pedaço de fio, corto, não precisa ser muito grande. Tiro aqui a minha agulha. Passo na agulha de tapeceiro. E aqui a gente vai finalizar com um ponto falso. Então, eu vou pular esse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, vou pro segundo. Então, aqui, ó, o pontinho do meio. Passo aqui pelos 2 fios por baixo deles. E volto aqui, ó, onde meu fio tava saindo no meio, opa, aqui, no meio do ponto. Então, esse ponto falso vai ficar em cima do primeiro ponto baixo. Ele já tava mais baixinho mesmo, e aí esse daqui, ó, já fica por cima dele, e aí não dá pra ver nenhuma diferença e não fica nenhum ponto a mais. Agora eu vou esconder esse fio aqui atrás. Vou passar aqui por dentro dos pontos baixos que eu fiz aqui no cantinho. Opa!
Tá bem apertadinho aqui o meu ponto. Mais um quadradinho. O Chico tá sonhando. Mais um quadradinho. Então, pronto, tá bem preso agora. Agora eu corto esse excesso de fio. Prontinho. Então, deixa eu colocar aqui mais longe. Então, esse daqui é o fio que sobrou. Vou colocar aqui do lado depois para eu pesar. Agora, a gente tem que fazer os arremates, né? De tudo que a gente... Peraí que minha câmera tá torta. Aí. De todos esses fios. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês olharem é se tem aqueles dois fiozinhos juntos, por exemplo, aqui, ó. Quando a gente faz um quadradinho, vou colocar a câmera mais perto. Aqui esse quadradinho azul, ó, provavelmente a gente já começou e já parou nele mesmo. Então, ele foi feito sozinho, tenho dois fios aqui, o do início e o do final. Então, já posso amarrar aqui, então, fio da direita por cima. Fio da esquerda por cima. Amarro bem esse segundo nozinho, corto o excesso. E aí, eu vou fazer isso dos dois lados. Então, ó, aqui tá mais longinho, aqui também, pretinho também. Os que estão longe, eu ainda não vou mexer. Vou mexer só nesses que estão pertinhos. Então, olha aqui se tem mais algum. Acho que não tem mais nenhum. Aí, viro, faço a mesma coisa. Então, olha aqui do outro lado se tem algum pontinho, ó, de novo aqui, ó, azulzinho também. Ó, tá vendo? Ele tá com dois fiozinhos juntos. Então, a gente começou e iniciou aqui. Então, vou fazer o nozinho aqui, fio da direita por cima, fio da esquerda por cima. Corto. Aqui no olho tem bastante, deixa eu ver se tem, ó. Mais um, esse pretinho, tá vendo, ó? Comecei e finalizei nele, tem dois fiozinhos no mesmo lugar. Então, posso fazer aqui um nó. Olho todo o resto. Ó, aqui na boca tá perto, mas não tá junto, tá? Tem que estar juntinho. O que não tiver juntinho não faz ainda, porque a gente vai passar com agulha de tapeceiro. Aqui. Pretinho aqui também não. Apesar de ter bastante fio. Ó, mais um aqui. Que tá juntinho. Opa. Corto o excesso. Ó, esse branquinho aqui também do meio, ó. Tá vendo? Os dois fios, eles ficam no mesmo lugar. Esses pretinhos não. Ó, mais um aqui, azulzinho. Corta. Então, pronto. Agora o que a gente vai fazer é passar todos os fios por um lado só. Aqui tanto faz, tá? Mas como já é uma almofada e vai ter um lado que vai ficar escondido, que vai ser esse daqui é o lado de dentro da almofada, eu vou passar todos os fios para esse lado de dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, ó, pego o fiozinho onde ele tá e puxo pro outro lado. Aqui, ó, venho aqui onde ele tá e puxo pro lado de cá. Vou fazer isso com todos os fios. Mas cuidado para não passar ele por cima de nenhum quadradinho, tá, gente? Vocês têm que puxar ele exatamente aí no quadradinho em que ele já está.
Puxo aqui pro outro lado. Deixa eu pegar uma agulha maior, que essa daqui tá um pouquinho fina pra puxar esse fio. A maior puxa com mais facilidade. Opa, peraí que eu peguei metade do fio, mesmo com a agulha mais grossa. Então, vou fazer isso com todos os fios. E aí, desse lado, o trabalho já vai ficar finalizado, porque quando a gente já passar tudo pro lado de lá, desse lado não vai ter mais nada para fazer. Agora da roupa. E eu gosto de fazer isso por quê? Porque de repente do lado de cá tem um fio preto que tá sozinho, e aí eu só vou passar ele, mas de repente, por dentro dos pontos, né? Mas de repente, se eu puxar ele pro lado de lá, ele sai perto de um outro fio preto onde eu posso amarrar ele. E aí fica com um acabamento melhor. Não solta, tá? Mesmo que você só faça o acabamento passando por dentro dos pontos com o fio, com a agulha de tapeceiro, mas se você fizer um nó, é melhor, sempre melhor. Então, eu sempre faço isso. Então, depois que eu eliminei todos os fiozinhos que já estavam pertos, eu puxo tudo para um lado só, para poder finalizar eles todos juntos. Opa! Tá acabando aqui, só falta 2. Faltam 2. Pronto. Então, desse lado, ó, já tá certinho o desenho, do jeitinho que ele vai ficar. Então, essa daqui é a nossa almofada. Ela tá um pouquinho assim, ó. Ela deu uma esticadinha por causa dos pontos baixos, né, que a gente fez aqui na lateral, mas é normal, tá? Depois, na hora que a gente colocar enchimento e juntar as laterais aqui, ela vai ficar retinha. Então, agora eu viro. E agora sim eu tenho que juntar todos, esconder, né, desculpa, todos esses fiozinhos. Então, a mesma coisa, eu vou olhar, provavelmente não vai ter um pontinho, um fiozinho no mesmo lugar do outro fiozinho, né, porque os que tinha, eles já saem pro mesmo lado, mas eles vão estar pertos. Então, por exemplo, eu sempre vou pegar fiozinhos que estão pertos, então deixa eu aproximar aqui, ó, do nariz. Então, aqui eu tenho o nariz, o fio do começo e o fio do final. Então, eu sempre tenho que aproximar esses fios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esses fios para o mesmo lugar e vou amarrar. Você pode vir com um de cada lado ou você pode só vir com um até aqui e amarrar, tá bom? Aí depende mesmo de como tá o tamanho do fio, o que você prefere. E o que não tiver nenhuma cor perto, que tiver sozinho, você só pega a agulha de tapeceiro e passa por dentro dos pontos altos para prender esse fio. Vou passar aqui, ó, por dentro dos pontos altos. Venho aqui, como não tem, né, os pontos altos estão aqui na diagonal, eu venho aqui nesse últimozinho, passo aqui na lateral. Cheguei aqui pertinho, agora eu amarro. Opa. Corto o excesso de fio. E vou fazer isso em todo o trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esses 2 fios no azul claro, eles não estão tão pertinhos. Um tá maior e um tá menor. Eu vou deixar esse menorzinho aqui, vou pegar o maior
e vou levar lá perto dele, do outro. Então, deixa só eu passar aqui esses fiozinhos dentro da agulha. Ó. E agora, então, eu venho até aqui, o mais perto que eu conseguir. Então, vou subir aqui. E aí, eu vou fazendo uma escadinha. Então, passo por esses pontos altos. Viro. E vou subindo. Ó, a mesma coisa, eu cheguei aqui e esse pontinho tá de lado, então eu vou puxar aqui, porque aí ele nem vai ficar aparente. Vou passar aqui, ó, no meio do pontinho, e aí eu amarro aqui, ó, onde ele tá. Primeiro nó. E o segundo nó. O primeiro você não aperta muito, mas o segundo você aperta até sentir que ficou bem amarradinho. Vou fazer isso aqui por todo o meu trabalho. Então, fiozinho que não tiver outra cor perto, você só vai, por exemplo, esse azulzinho aqui, ó. Eu já passei ele por alguns pontos, dá até pra ver, ó, ele veio de cá, tá vendo? Ele já passou aqui por vários pontinhos, então eu já posso até cortar ele, mas se tiver algum outro, né, que não tem passado assim por tantos pontos, você só pega, põe na agulha, por exemplo esse, põe na agulha e vai passando aqui por dentro dos pontos, por alguns pontos, pelo menos uns 5, 6 pontos, e corta o excesso de fio, não precisa amarrar nem nada, tá bom? Então vou fazer isso aqui com todo o meu trabalho e aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, então eu finalizei aqui os arremates da Célia, ela ficou assim, ó. Então, ela ficou com 58 por 58, se eu não me engano, eu medi aí num vídeo anterior. E o avesso, né, ela fica igualzinha, do mesmo jeito, ó. A única diferença vai ser aqui, né, os pontos baixos que a gente fez na lateral. E aí dá pra ver, né, qual que é o avesso, mas o resto da almofada aqui dos dois lados é a mesma coisa. Então, tanto faz, você vai se guiar depois na hora de unir os dois lados pelos pontos baixos, tá? Então, como eu falei já, você vai definir aí se você quer fazer o outro lado liso, com desenho, com o mesmo desenho. Então, essa parte aqui tá finalizada, agora eu vou deixar ela separadinha e no próximo vídeo a gente começa o próximo desenho, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês no próximo vídeo, um super beijo, tchau!